Olá, pessoal do segundo ano. Vamos dar uma estudadinha para nossa avaliação argumentativa do segundo TRI amanhã. Lembrando que numa avaliação argumentativa, você será avaliado junto com o seu membro de dupla pelo seu poder de argumentar, já que é uma avaliação argumentativa, tá bom? Vocês poderão formar duplas. Formem essas duplas com bom senso, a escolha de vocês. Se alguém quiser fazer individualmente também pode, tá? Então, dupla ou individual. Como que será o formato dessa avaliação argumentativa? 3 grandes questões, valendo 3 pontos cada. Professor, mas a prova vale 10 e 3 questões valendo 3 pontos cada, 3 vezes 3 dá 9. Então, justamente para chegar no 10º ponto, apesar de não caracterizar muito uma avaliação argumentativa, haverá uma 4ª questão em formato de múltipla escolha, em formato de teste, valendo 1 ponto. Só para arredondar. Então, são 3 vezes 3 questões longas para você responder com pequenas dissertações de argumentos. Então, cada uma delas vale 3. É lógico que você não tira ou 0 ou 3. Vai escrevendo. Mas eu acho que eu não sei. Escreve alguma coisa. Você vai ganhando 0,25 ali de um argumento, mais 0,25, 0,75. Não deixa em branco. Vai escrevendo que vai valendo algum argumento. Então você tira até 9 nas 3 argumentativas. E 1 ponto se você acertar o teste. Chega em 10. Tá? Então, sobre República Velha. Lembra que alguns historiadores atuais estão pedindo para que o nome seja Primeira República, alegando que República Velha pode ser um nome preconceituoso, estereotipado. Eu particularmente acho que preconceito é você achar que velho é preconceito. Mas enfim, se verem a expressão Primeira República, trata-se desse período que vai da proclamação da República até Getúlio Vargas chegar ao poder e acabar com a política do café com leite. Muito bem. Para você entender como a República começa no Brasil, você tem que entender como o período imperial terminou, tá? Apesar de que isso foi assunto da avaliação AVA, anterior, você precisa entender quais foram os fatores que fizeram o período imperial entrar em declínio, Dom Pedro II perder a sua base de sustentação, as pernas que faziam com que o banquinho de Dom Pedro ruíssem. Então, os militares deixaram de apoiar Dom Pedro II porque achavam que teriam recompensas e cargos no governo depois da Guerra do Paraguai. Mas Dom Pedro II falou: vocês não fizeram mais do que a sua obrigação? Os fazendeiros do café de São Paulo e do gado leiteiro de Minas Gerais falaram assim: olha, a gente tem dinheiro, a gente tem o poder econômico, mas a gente não consegue ter o poder político. Por quê? Porque o poder político era monárquico, passava de pai para filho, pelo menos em nível federal. E falaram: não, mas no sistema republicano, como lá na França, onde nós mandamos os nossos filhos estudarem, eles derrubaram o rei. E lá, eles governam. Então nós queremos um sistema republicano. E a igreja queria autonomia, não queria que o imperador ditasse as regras. Ainda mais depois de uma questão chamada questão religiosa, com um documento que o Papa mandou pedindo para os membros da maçonaria serem expulsos da Igreja Católica, já que na época a igreja acreditava que a maçonaria poderia ser uma espécie de seita demoníaca, seita satânica, e o próprio Dom Pedro II era da maçonaria. Temos aqui uma 4ª força que não está escrita aqui, mas que pode ser muito bem colocada. O próprio povo estava desconfiado com um 4º império, um 3º império, que seria Dom Pedro I já tinha sido, Dom Pedro II, não existiria um Dom Pedro III. A filha de Dom Pedro II era a princesa Isabel, que era casada com um francês numa sociedade machista.
Não seria a princesa Isabel que governaria, seria o marido dela, o conde Deu. E o povo não queria ser governado por um francês. Então, temos aqui os 4 fatores que fizeram com que Dom Pedro II entrasse em declínio, com que o império entrasse em declínio. Posso ser sincero, a chance disso daqui cair é menor, porque já foi assunto da prova passada. Foi a base da prova passada. Então por que você está falando, professor? Porque é a contextualização para você chegar neste assunto. Agora, ó, atenção, hashtag fica a dica. Aqui tem pontos importantes para caírem nesta argumentativa agora. República da Espada. Tudo bem, você sabe que tem este apelido, porque é a arma típica dos generais e marechais da época. Os 2 primeiros grandes marechais aí que dão nome a esta fase são Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Marechal Deodoro da Fonseca, ele tem uma política econômica dele perceber que o café estava tendo uma volatilidade. O que é algo volátil? Que muda de condições muito facilmente. Em química é algo que evapora rápido, evapora rápido. Então o álcool é volátil, o éter, a acetona são voláteis. O professor achava que volátil é o contrário de vem cá, sobrinho. Até em vídeo eu faço piada de tiozão, né? Mas enfim, o que acontece? O café é volátil economicamente porque em época de crise ele para de vender. Então, Marechal Deodoro, junto com o seu ministro da Fazenda, o Rui Barbosa, eles tiveram uma ideia. Falaram assim, olha, a gente precisa industrializar o país. Vamos fazer o seguinte, vamos emprestar dinheiro para os fazendeiros, para as elites brasileiras, para as oligarquias que quiserem pegar dinheiro emprestado do governo para montarem empresas, para montarem indústrias. Sabia que foi uma grande correria para pegar o dinheiro emprestado do governo? Só que muitos correram para pegar esses empréstimos e não montaram indústrias de fato, só montaram indústrias no papel. Quando foram fiscalizar, a indústria estava na Rua dos Bobos, número 0. Brasil sendo Brasil. Enfim, esta correria para pegar o dinheiro e não montar indústria nenhuma foi semelhante à correria que existe quando os jockeys, os corredores de cavalo, estão colocando as selas em seus cavalos e ocorrem as últimas apostas no Jockey Club. Nas apostas, eu aposto no cavalo número 7, eu aposto no cavalo número 5, o último momento para as apostas, eu aposto em tal, aquela bagunça. Foi a mesma correria para se conseguir pegar os empréstimos do governo, ver quem conseguia pegar os empréstimos que estavam ali concedidos. Então, você deve saber para a prova por que a política econômica de empréstimos do governo foi apelidada de encilhamento. É o mesmo nome que se dá à confusão do último momento nas apostas do Jockey Club em corridas de cavalos. E, na verdade, quando você espera que você ganhe uma grande bolada. Ali, as elites brasileiras esperavam ganhar grandes somas de dinheiro recorrendo ao governo, mesmo sabendo que a chance daquilo acontecer era pequena, mas eles viram uma oportunidade de fazerem negócios ainda com a chance de retorno pequeno, mas já que está ali, eles queriam essa disponibilidade, tá bom? O Floriano Peixoto, todo mundo sabe que ele ganhou o apelido de Marechal de Ferro por ser extremamente rigoroso com seus opositores. Um caso típico foi a ilha de Florianópolis, chamava Ilha de Santo Alfonso, e ao tentar combater, a fazer uma revolta contra o Marechal Floriano, ele reprimiu a revolta e pediu para que a ilha, a partir de então, chamasse Ilha de Florianópolis, uma homenagem ao próprio Floriano, a terra de Floriano, Florianópolis. Tranquilíssimos?
Um outro assunto que você deve saber é que São Paulo era o grande produtor de café devido à terra roxa, que de fato era vermelha, só recebia o nome de roxa, porque os imigrantes italianos que aqui chegavam viam que aquela terra vulcânica era avermelhada em italiano, vermelha é rossa, e os habitantes do interior de São Paulo achavam que eles estavam falando roxa. E os habitantes de Minas Gerais, produtor de gado leiteiro, se alternavam no poder. Professor, mas como eles sabiam que o povo ia votar ora em alguém de São Paulo, ora em alguém de Minas Gerais? Aí vem a outra questão argumentativa que você, hashtag fica a dica, preste muita atenção. Eles sabiam porque o voto era aberto. E aí havia o voto de cabresto e o voto de clientela ou clientelismo. Ou seja, eu vou contratar, se eu sou um rico fazendeiro, um capanga para ficar ao lado das urnas e falo, mano, você vota em quem você quiser. Mas se você não votar no coronel Antônio Bento que eu tô pedindo, o negócio vai ficar pequeno pro seu lado. Tá? Mas você vota em quem você quiser. Você vota em quem você quiser. Tá? Então, o voto de cabresto era o voto sob pressão de capangas. A gente até diz que aquele conjunto de eleitores que um coronel mandava era chamado de curral eleitoral. Parecido com as vacas que um coronel manda, né? E o coronel, neste caso, não precisa ser um coronel militar, tá? É um coronel de alguém que manda, um grande fazendeiro que manda ali naqueles eleitores daquela região. E o clientelismo, assim, dar os presentinhos, favores, olha, eu te dou uma dentadura nova, um par de botas novo, uma roupa nova. E até hoje em dia, a gente tem receio de que essas coisas ocorram, principalmente nas regiões mais pobres e menos abastecidas do país. Por quê? Porque, infelizmente, a pobreza faz com que muitos eleitores acreditem que na esperança de vender o seu voto possam conseguir alguma barganha. Alguma barganha é uma troca, né? Professor, mas hoje em dia o voto é secreto, não vai ter como saberem aí se você votou ou não. Então, essa é uma das alegações do voto não ter o comprovante impresso. Alguns dizem, se eu tivesse comprovado em quem eu votei, eu tinha certeza que o voto não foi fraudado. Sabia que algumas milícias, alguns grupos de objetivos escusos poderiam usar o comprovante impresso justamente... Imagina um grupo de traficantes que obrigue você a votar num candidato X, mas assim, cadê o comprovante de quem você votou? Pra gente saber se você votou no nosso candidato, senão a gente vai te apagar, né? Então o comprovante impresso poderia trazer muitos problemas, poderia trazer o voto de cabresto de volta ao Brasil. Um outro problema aí que nós temos, às vezes as pessoas ficam chateadas, né? Falam assim, mas não deixou meu filho entrar comigo na urna. Porque às vezes pode ser seu filho, mas às vezes, dependendo da região, pode ser um aviãozinho do tráfico que o traficante obrigou você a entrar na urna com ele porque ele ia ver em quem que você apertou, a candidato a vereador, a candidato a deputado. Por isso é muito importante o sigilo, o segredo na hora do voto, tá bom? Mas só estou fazendo um adendo com a origem das fraudes eleitorais e o Brasil atual. Então, preparadinhos para a prova de amanhã. Tomara que vocês se saiam muito bem, tá bom? E depois da prova, excelentes férias para todos. Aliás, tem a prova da sexta-feira também, né? Até a próxima, pessoal!